32 a 36. Muito bem, queridos. Digo que você fique de pé nesse momento, para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigada pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia de toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos e pedimos que tu possas iluminar o nosso entendimento. Que essa palavra seja uma palavra para nos fortalecer no meio das lutas, das dificuldades e das tribulações. Precisamos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Queridos, eu já fiz bastante coisas assim na minha vida, né? Já tive muitas experiências, e uma das coisas mais bonitas que eu já vi em tantas viagens que eu já fiz, foi numa época em que eu fui, os irmãos, né, eu já falei aqui, eu já trabalhei em navio, né? Não como o pastor Juscelino, né, que era das Forças Armadas, mas eu trabalhei como músico, né? Eu trabalhava num navio de cruzeiro e a gente viajava ali aquele mar do Caribe, então eu conheci muito daquelas ilhas, né? Cenas maravilhosas, aquele mar com aquele azul profundo que você vê quase que o fundo, assim, né? Mesmo no porto, e cenas maravilhosas como árvores no meio do mar. É um lugar realmente incrível, mas uma das cenas mais chocantes que eu vi em termos de beleza foi numa dessas noites em que eu estava. Eu lembro que era uma noite fria no Mar do Caribe, a gente atravessando o mar e olhava para o lado, não tinha nada, mas eu olhava assim para o mar, aquele mar escuro, né, por causa da noite, e aquela lua enorme, e ela criava uma espécie de um caminho, assim, a reflexão da lua, né, ficava estendida assim no mar, aquela claridade ali, e aquela escuridão em volta, né, e aquela cena estava muito bonita. Eu estava, né, isso em 92, a gente não tinha muito, o cappuccino hoje é muito famoso, né, mas na época não era, eu estava provando pela primeira vez um cappuccino muito gostoso, né, vendo aquela cena ao ar livre, né, num casaco assim, vendo naquela noite belíssima. Mas por alguns segundos eu fiquei imaginando, e se alguma coisa acontecesse comigo e eu caísse no navio e ficasse ali, o navio fosse embora? E eu fiquei imaginando aquela sensação, e por alguns milissegundos assim, me deu um sentimento muito ruim de imaginar eu sozinho ali, num lugar onde ninguém me ouviria, onde eu não tinha lugar para botar as mãos, descansar, ou qualquer tipo de coisa que pudesse manter a minha vida.
E eu pensei muito sobre isso. Queridos, ficar à deriva no escuro, sem saber para onde ir, deve ser uma das piores sensações que o ser humano pode sentir na sua vida. Queridos, os discípulos de Jesus, eles não estavam numa situação confortável como a minha. O mar não estava calmo, não era o mar do Caribe, não havia uma lua linda, e eles não estavam tomando um cappuccino ali no barquinho deles, né? Eles não estavam numa lancha, nem num navio movido a combustão, eles não tinham botes e nem coletes salva-vidas, eles não tinham rádio comunicadores, eles não tinham GPS, eles não tinham sinalizadores de emergência. Eles estavam num barco a remo, numa forte tempestade, sendo lançados de um lado para o outro, numa escuridão e sem qualquer recurso de segurança para salvar as suas vidas. Logo agora, Jesus havia pedido um momento para ficar sozinho, né? A gente percebe que Jesus, ele queria orar, ele estava sempre próximo dos seus discípulos, mas ele pediu um momento para ele ficar sozinho. Jesus estava num momento muito difícil e por isso ele pede esse tempo para os seus discípulos. E no capítulo 14 nós vemos que João Batista, tragicamente, ele foi decapitado por Herodes Antipas. E possivelmente, queridos, essa morte causou um grande impacto em Jesus. Muitas vezes nós temos a impressão de que Jesus era uma pessoa impassível, principalmente quando a gente vê aquele filme do Zeffirelli, né? A gente vê um Jesus meio uma coisa assim meio distante, né? Mas isso não é verdade. Quando, por exemplo, a gente chega no Evangelho de João, a gente tem o relato da ressurreição de Lázaro, e a gente vê que Jesus, naquele momento, vendo, né, o que a morte tinha causado ali para os íntimos de Lázaro, Jesus, ele chorou. Tal foi a tristeza que ele sentiu naquele momento. Nos momentos de angústia, nós vemos que a oração era o lugar de refúgio para o nosso Senhor, como por exemplo também no Getsemane. Ali ele estava angustiado e ele queria falar com o Pai, porque a angústia dele estava muito grande. De alguma maneira, após essa notícia da morte de João Batista, parece que Jesus ele tenta se refugiar no deserto para orar. No entanto, queridos, quando Jesus vai para o deserto, ele é surpreendido por uma enorme multidão que vai ao seu encontro. E o próprio texto nos diz que Jesus teve compaixão daqueles que estavam ali. E queridos, como o próprio Mateus vai nos dizer no capítulo 20, versículo 28, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. Então, Jesus, ele não atentou para a sua própria dor e sofrimento, e ele foi e serviu aqueles necessitados que iam até Jesus para buscar um refrigério para as situações difíceis que viviam. Então, o que a gente percebe é que logo depois, Jesus, ao pregar, ao ensinar e a curar a multidão, ele faz o milagre da multiplicação dos pães. E após o milagre, Jesus insiste que os seus discípulos eles sigam para o mar, enquanto finalmente ele poderia ficar um tempo sozinho para poder falar com o Pai. E aqui, queridos, começa a nossa história. Após esse milagre, Jesus ele estava ciente que os seus discípulos ele ficaria bem, afinal eles tinham acabado de presenciar algo fenomenal diante dos seus olhos. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Depois de uma experiência dessas, qualquer coisa seria possível para os seus discípulos. Tudo seria uma questão de fé. Eles comprovaram o poder de Jesus, eles viram o poder de Jesus, agora eles só precisavam colocar a fé deles
em prática. Mesmo assim, mas assim que eles se afastaram de Jesus, aqueles homens, eles temeram. Não era uma questão de ficar com fome como no milagre anterior. Não era como multiplicar os pães. Era algo muito mais grave. Suas vidas corriam risco. O texto, no versículo 24, nos diz que Jesus estava a uma considerável distância. Jesus, para eles, não era alguém presente. Jesus estava longe, né? Diferente de hoje, né, queridos, que é tão simples, né? Eu estive, esse final de semana agora, eu estive em Curitiba. De Curitiba eu fui para Belo Horizonte e hoje estou aqui. Mas eu sei o que estava acontecendo na minha casa porque me mandavam fotos, né? Ou me mandavam mensagens e eles sabiam o que acontecia comigo também. Mas naquela época, o WhatsApp não pegava no meio do mar, queridos. Essa que era a grande verdade. Eles não podiam mandar uma mensagem para Jesus, para dizer: Jesus, e mandar mensagem de voz: ih, Jesus, a coisa está feia aqui, ajuda a gente aí. Né? Não tinha como fazer isso. Além deles estarem sozinhos, eles tinham um inimigo que os cativava. Segundo o versículo 24, o vento soprava contra eles. E depois de muitas horas lutando pela vida, depois de achar que as coisas não poderiam piorar, surge algo terrível. Surge um fantasma querendo nos arrastar para a morte. Você pode até achar isso mais estranho eles pensarem em fantasma, né? Mas, queridos, havia uma lenda entre os pescadores da época, lembra? Que eles estavam no processo de conversão, eles ainda não conheciam plenamente Jesus, e havia uma lenda na época que dizia que os fantasmas, eles apareciam durante a noite no meio do mar e arrastavam os pescadores para a morte. E depois de muitas horas lutando pela vida naquela tempestade, eles viram na figura do fantasma que a hora deles havia chegado. Queridos irmãos, nessa manhã eu gostaria de fazer um paralelo importante da tempestade vivida pelos discípulos de Jesus com as tempestades que nós, discípulos de hoje, vivemos, as nossas lutas e as nossas tribulações. Muitas vezes nós vivemos ao lado de Jesus. Às vezes, várias experiências nós tivemos, experiência de conversão, as bênçãos do dia a dia, os cuidados de Deus, os milagres na nossa vida, o testemunho de ação de Deus na vida dos que nos cercam. Muitas vezes nós vimos, testificamos o que Deus fez na vida dos nossos irmãos ou parentes, mas subitamente Jesus às vezes parece nos pedir um tempo, às vezes do nada, né? Jesus fala assim: olha, peraí que eu vou ali orar, mas você fica aqui um minutinho. Parece que ele insiste em sair da nossa vida e nos deixa sozinhos. Muitas vezes é o que nós imaginamos. E é nesses momentos, justamente nesses momentos, que as tempestades parecem se abater mais fortemente sobre nós. Então, a gente tenta lidar com os desafios da melhor maneira possível. No entanto, os ventos, como no verso 24, parecem soprar contra nós. E nessa hora, exatamente nesse momento em que é o momento em que nós começamos a orar, impelidos pela luta, não aquela oração do alimento, aquela coisa, né, que nós fazemos todos os dias, mas aquela oração intensa. E aí, queridos, quando não achamos que as coisas não podem piorar, e aí elas crescem ainda mais. E é exatamente nas lutas que aprendemos o que significa crer em Jesus. E a primeira lição, queridos, que esse texto nos ensina é que crer significa ver Cristo na aflição. Essa versão que nós lemos, a NVI, ela diz que já era alta madrugada quando tudo aconteceu. Algumas traduções, elas descrevem como quarta vigília, né? Era na quarta vigília quando isso aconteceu. E a quarta vigília, queridos, é algo em torno de 3 a 6 horas da manhã. Eles estavam muito tempo lutando pela vida, até que eles se desesperam quando viram o fantasma aparecer. Foi exatamente
do lugar menos provável que surge ajuda. No meio da tempestade aparece Jesus. Talvez eles estivessem esperando Jesus orar lá da margem. Talvez, quem sabe, um anjo poderia aparecer naquele lugar e cobrir aquele barco com as sais enormes. Ou talvez, quem sabe, o Senhor dava uma palavra lá da margem e o barco saía levitando em direção à praia. Mas nada disso aconteceu. O certo é que ninguém esperava Jesus andando por sobre as águas. Aquilo foi tão surpreendente que eles gritaram de medo. E quando o desespero toma conta deles, Jesus fala: sou eu. Muitas vezes nós também somos tomados pelo desespero. O nosso mundo, ele parece estar ruindo, nossas vidas parecem estar fora de controle. Muitas vezes você pode até pensar: por que Deus permitiu que essa doença surgisse na minha família? Por que Deus permitiu que eu sofresse um acidente? Por que Deus permitiu que eu mudasse de emprego para que depois eu fosse demitido? Por que Deus permitiu a destruição da minha família? A fé não pode ser provada se não passar por dificuldades e lutas. Nós não podemos ser aperfeiçoados se não passarmos pelas tribulações. Se Jesus estivesse no barco desde o início, certamente eles não temeriam nada. Isso a gente vê, por exemplo, em Marcos capítulo 4, que é o próximo evangelho que nós vamos ler. Nos conta um episódio também de tempestade, passaram também no barco, mas nesse fato em Marcos, Jesus, ele dormia no barco. E aí o discípulo vai até ele e fala: Senhor, você não se importa que a gente morra? Eles, nesse episódio, eles estavam com medo, mas eles não estavam em desespero. Eles estavam inconformados com o aparente descaso de Jesus. Aqui, queridos, no entanto, eles estavam sozinhos. Aqui, eles viram a morte vindo buscá-los, caminhando sobre a tempestade. Mas no lugar da morte, no lugar do tão temido fantasma, aparece Jesus dizendo: sou eu, não tema. Isso significa que é no meio da tempestade que você vai encontrar Jesus na sua vida. Queridos, eu passei por algumas situações difíceis, como todo mundo aqui tem os seus momentos difíceis, mas eu me lembro de uma determinada situação que foi muito difícil para mim, mas houve um contraste na minha vida, e essa foi uma experiência pessoal muito importante para o meu crescimento, Quanto mais difícil ficava a situação, mais eu sentia o Senhor próximo de mim. A proximidade dele era algo que, para vocês terem uma ideia, queridos, eu não voltei a sentir depois que a tempestade se passou. Não é que hoje Jesus não esteja ao meu lado, porque Ele está, mas hoje eu apenas creio, porque é importante eu crer, mas naquele momento eu precisava ver Jesus da minha vida, e Ele se manifestou no meio da tempestade. Ele veio andando, é uma experiência que eu tive, Ele veio andando em minha direção no meio da tempestade que eu tive. Queridos, em segundo lugar, crer é largar o barco, soltar-se do último apoio. Olha só o que diz o versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Muitas vezes Deus ele nos chama para sairmos do barco. Muitas vezes Ele retira de nós o corrimão ao qual nós estamos acostumados a nos apoiar. E às vezes a nossa maior segurança é o nosso trabalho, é o nosso salário, é a nossa família, é a nossa saúde ou algum tipo de bem material, como um carro, casa ou qualquer outra coisa. E quando uma dessas coisas ela é subtraída de nós, qualquer circunstância, a nossa pergunta é: por que você permitiu?
E nesse capítulo, queridos, nós vemos que Jesus curou e alimentou uma multidão faminta e necessitada. Deus pode fazer milagres na vida de qualquer um. Ele pode curar e multiplicar o pão na vida de qualquer pessoa. Mas preste atenção nisso. O andar sobre as águas é só para os que têm intimidade com Ele. Deus, Ele nos convida a andar sobre as águas, porque você não é a multidão, assim como Pedro não era qualquer pessoa. Ele estava próximo de Jesus, e não foi a multidão que ele disse, ande sobre as águas. Foi a multidão que ele multiplicou o pão. Mas a Pedro, seu discípulo íntimo, ele falou, venha andar sobre as águas. Ele permitiu que algo acontecesse contigo, porque Ele quer revelar o seu poder a você. Ele quer que você ande sobre as águas. Você é o alvo de Jesus. Os milagres mais apoteóticos não aconteceram à vista do público. O que é uma multiplicação de pães ao lado do poder de amansar uma indomável tempestade? Só os discípulos testemunharam esse milagre. Jesus, ele não veio se lançar do pináculo, como aconteceu de acordo com a sugestão de Satanás. Ele não veio para se exibir, não veio para exibir o seu poder aos homens, mas veio mostrar que Ele é o Redentor da humanidade. Ele veio mostrar, Ele veio nos livrar da maldição dos nossos pecados. Seu poder nas nossas vidas se manifesta para que creiamos nele e que sigamos firmes de que no Senhor a nossa fé não é vã. Você é chamado para ser filho. Você não é qualquer um. Pelo contrário, foi pelo seu precioso sangue que você foi comprado. Você não pode viver do jeito que você acha que pode viver. Deus, o nosso Pai, nos permite que passemos por aflições, para que vejamos o seu poder, para que deixemos de confiar nos nossos próprios valores e para que consolidemos a nossa fé nas suas promessas. Por último, queridos, crer é olhar para Jesus. Quando Pedro olha para as ondas, ele começa a afundar. Mas quando ele clama com fé, Senhor, salva-me, Jesus estende a mão, o segura e o ajuda. Aí eles sobem no barco e aí o vento se acalma. Todas as vezes que olhamos para as dificuldades, nós afundamos. Na realidade, somos seres frágeis. Nós não temos o controle de nossas vidas. A gente nem consegue prever o que nos acontecerá amanhã. Quando nós nos sentimos ansiosos, é como se estivéssemos no mar, nos debatendo diante das ondas. Uma vez eu tive um sonho, querido. Num determinado momento, essas várias mudanças que a gente teve no país, essas inseguranças de questões financeiras, né? O Brasil sempre foi muito complicado com isso. Eu lembro uma vez que em uma dessas situações eu estava passando um momento de aflição, preocupado com as coisas, né? O rumo das coisas. E eu tive um sonho, e eu não estou dizendo que foi um sonho espiritual ou qualquer outra coisa, mas apenas esse sonho serve para exemplificar, queridos. E aí eu estava nesse sonho, eu estava no mar, né? E eu estava nesse mar, estava escuro, e umas ondas gigantes, elas estavam se batendo sobre mim, né? Eu no meio daquela tempestade, e aí eu estava tentando lutar contra aquelas ondas, né? Fazer um esforço, e de repente eu ouço uma voz dizendo, deixa bater. De repente eu me dei conta, queridos, que eu precisava, no sonho, eu precisava cuidar apenas não tinha que lutar contra as ondas, eu tinha apenas que tentar me manter boiando naquela situação, porque era o que eu podia fazer naquele momento. E quando eu acordei, eu me dei conta de que eu precisava descansar, porque eu estava aflito, tentando lutar contra alguma coisa que era muito maior do que eu.
seu poder nas nossas vidas se manifesta para que creiamos nele. Queridos, todas as vezes que nós olhamos para as dificuldades, nós afundamos. Quando nós nos sentimos ansiosos, é como se estivéssemos no mar, nos debatendo diante das ondas. Não olhe para o mar, não olhe para as ondas. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Não há força que seja maior do que o poder de Deus. Os mares produzem ondas bravias, mas essas ondas só existem porque Ele, o Logos divino, deu ordem para que elas existissem. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele tem poderes para que cesse a tempestade estrondosa e se tranquilize a confusão caótica das forças terrenas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Como diz um teólogo chamado Fritz Heinecker, ele diz o seguinte: a Ele, a Jesus, foi dada autoridade sobre o que é grande e o que é pequeno, sobre os corações humanos e sobre os povos e sobre a natureza e seus elementos. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu queria finalizar dizendo que crer é adorar. Olha o que diz o versículo 33. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. No capítulo 16, Jesus pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E aí, eles responderam, os discípulos: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, outros profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, muitos diziam que Jesus era um Elias ou um profeta, mas só os discípulos sabiam que Jesus era verdadeiramente quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Isso porque eles viram e testemunharam dos milagres como ninguém. Isso somente porque Pedro andou sobre as águas e viu a tempestade se acalmar diante dos próprios olhos. Muitos dizem muitas coisas a respeito do Evangelho de Jesus, mas quando nós falamos sobre Jesus, nós falamos de alguém que nós conhecemos. Falamos de alguém que se manifestou em nossas vidas, de alguém que está se manifestando no meio da tempestade. Se a vida está difícil para você, se as lutas e as tribulações estão te cercando, clame o nome de Jesus do meio da tempestade. Ele estenderá a sua mão para você e lhe dirá: coragem, não tenha medo, eu sou Jesus. O Senhor abençoe essa mensagem. Eu queria terminar esse culto, queridos, cantando aquela música que nós cantamos no louvor, e Marcelo, a primeira delas, se trovão e o mar, se erguendo vem, sobre a tempestade, agora. O Senhor pode fazer qualquer coisa, queridos, e pode avançar a tempestade da sua vida. Ele pode fazer você andar sobre as águas. Ele pode fazer com que seu barco flutue. Ele tem poder para qualquer coisa. Ele é o Criador. Você não está aqui por mera religiosidade. Você está aqui porque Ele te chamou ao relacionamento. Confie no Senhor.